povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui, na nossa terça-feira, nosso jejum, nossa oração, para estarmos mais uma vez juntos. E é bom saber que você está aí no recesso do seu lar, e que nós nessa manhã possamos fazer a nossa reflexão e sabermos que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Permanecermos firmes diante de tempos tão difíceis como os que estamos vivendo, mas lembrando a igreja do Senhor que sempre houve tempos difíceis, sempre houve. Isaac, filho de Abraão, um dia ele quis descer ao Egito, porque a situação era difícil. O texto diz que havia fome na terra, e ele então disse assim: eu vou descer ao Egito para mim não morrer de fome. Mas o Senhor disse para ele assim: não desça ao Egito, não desça, não vai ao Egito. E o texto diz que naquele mesmo ano ele semeou e ele colheu 100 vezes mais. Então, tempos difíceis sempre existiu. Isaac viveu, Isaac perseverou, e Isaac conseguiu chegar no final com a vitória nas mãos. Então, tempos difíceis sempre houve, mas Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não prometeu um dia nem dois, ele disse todos os dias, até a consumação do século. Então são tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. Eu quero nesta manhã ler um texto bíblico com vocês, Apocalipse, capítulo número 2, livro do Apocalipse, né? Capítulo de número 2, nós vamos ler aí do verso de número 18 até o verso de número 29. Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao verso de número 29. E nos diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras, as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós outros, que os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as palavras, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. E como
a gente sempre fala, quando estamos aqui no templo, né, quando estamos juntos aqui no templo, e a gente sempre fala à igreja que a palavra de terça-feira, ela é sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra para fortalecer a sua fé, para que você continue caminhando, tá? Para que você não esmoreça, para que você não desista. É uma palavra para você permanecer firme, sabendo que as tribulações vêm e passam, os problemas vêm e passam, tá? Isso tudo vai passar e nós teremos depois uma vida normalmente. É claro que nós entendemos que haverá coisas que algumas são passageiras, outras elas não ficarão, a gente sabe disso, né? Sabemos que no mundo da saúde, a emocional, a espiritual, haverá sempre diferença, até na questão da saúde econômica, né? Teremos muitos problemas nessa área, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e a vitória, ela continua nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero adentrar então nesse texto que nós lemos, e esse texto ele faz parte das 7 cartas que o Senhor Jesus endereçou a pelo menos as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E nós temos aí essa carta à igreja de Tiatira. Entre as 7 cartas, ela é a mais extensa. Ela tem 12 versículos, né? Ela é a mais extensa de todas as 7. E parece também que nessa igreja também havia muitos problemas, por isso a necessidade de uma carta tão extensa quanto essa, né? Uma carta muito extensa, mas talvez devido aos grandes problemas também que estavam acontecendo com essa igreja. A gente sabe que essas cartas elas foram escritas pelo menos aí 65 anos, 68 anos aproximadamente no máximo, depois da ascensão de Cristo, tá? Calculamos aí talvez depois dos anos 90, 94, 95, 96 aproximadamente, deve ter sido essa época em que João deve ter escrito essas cartas. A gente não tem uma precisão, uma cronologia exata, mas mais ou menos ele deve ter escrito nessa época. Isso vai dar aí 65, 68 anos aproximadamente após a ascensão de Cristo. E é como se ele estivesse passando em revista a sua igreja. Parece que essas igrejas não estavam muito de acordo com aquilo que o Senhor havia falado e exigido da sua igreja, e a gente vê que o Senhor passou em revista a sua igreja. Como elas eram cartas que foram escritas diretamente para os líderes dessa igreja, e quem teve o privilégio de ler primeiro essas cartas era o líder das igrejas, então a gente entende que a primeira advertência na carta, ela era exatamente para o líder da igreja, aquela pessoa que era responsável pela igreja. E depois, é claro que essas cartas eram lidas para toda a membresia da igreja, para que a igreja ficasse sabendo o que é que o Senhor estava requerendo da igreja. E o texto, ele nos diz logo na introdução dessa carta, e ao anjo da igreja, a de Tiatira, escreve. E aí, no caso, a gente tem essa frase, ao anjo da igreja, e geralmente a gente interpreta anjo da igreja aí como líder da igreja, como pastor da igreja, o responsável pela igreja. E por isso, logo na introdução da carta, né, elas não têm saudação, elas são diretas, né? E a gente já fica sabendo para quem é endereçada essa carta. Então, a carta tem um destinatário e ela tem um remetente.
E por isso, essa frase é o anjo da igreja, a gente crê que era empregada ao líder da igreja, aquele que estava pastoreando a igreja. Então o texto diz: ao anjo da igreja, que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Então Jesus, ele se identifica imediatamente na carta, para que pudesse saber o remetente dela, quem é que escreveu aquela carta. Ou seja, apesar de ter sido João que escreveu, mas a carta foi ditada pelo Senhor. Quando a gente pega o capítulo 1, diz que é a revelação de Jesus Cristo, mas que Deus deu ao Filho, né? E o Filho notificou ao anjo para que o anjo levasse até João, e João então escreveu para notificar aos líderes dessas igrejas. Então Jesus se identifica logo com um título aí, para que não ficasse dúvida nenhuma na carta, que era ele, o Senhor da igreja, o dono da igreja, que estava escrevendo aquela carta. Portanto, o que estava registrado nela fora dito pelo Senhor para aquele líder daquela igreja, para que tomasse a providência, para que a igreja voltasse novamente aos eixos e continuasse caminhando como o Senhor queria que a sua igreja caminhasse. Então Jesus, ele coloca logo um título, que esse título é dele, né? Diz o Filho de Deus. E Filho de Deus aqui é no sentido bem restrito mesmo, né? Não é como os anjos, que são filhos de Deus criados, né? Não é como Adão e Eva, que são filhos de Deus na qualidade de formado, não é como nós, que somos filhos de Deus na qualidade simplesmente de adotados, somos adotados pelo Senhor. Não é nessa condição. Aqui, Filho de Deus único, Filho de Deus gerado, e aqui é só Jesus Cristo. Não é como nós, né, por adoção, não. Ele é Filho de Deus na qualidade de gerado. E ele aqui se identifica. Olha, quem é que está falando para você? O Filho de Deus. Então o líder da igreja, ele não podia pensar que seria uma outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Ele sabia que era Jesus, porque esse título é exclusivamente dele. Ninguém mais tem esse título de Filho de Deus na qualidade de gerado, não tem. Que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. É claro que aqui o Senhor está fazendo uso de metáforas, né? Ele está usando representações, ele está usando símbolos, ele está usando a simbologia, para que pudesse interpretar os símbolos e saber o que ele queria dizer com aquela linguagem simbólica. E ele então utiliza essas metáforas, né? E logo de cara, esse líder sabia que tais metáforas só podia ser empregada por Jesus Cristo. E ele diz em seguida, no verso 19: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Ele disse que ele conhecia as obras daquela igreja, ou daquele líder da igreja, ele conhecia o amor daquela igreja. Então essa igreja aqui não era como a igreja de Éfeso, que o problema dela era a falta de amor. Essa igreja de Tiatira não tinha a falta de amor, porque ele diz assim: olha, eu conheço o teu amor, o teu serviço. Era uma igreja que trabalhou para o Senhor, uma igreja que trabalhava para o Senhor. Então essa igreja não tinha problema com o amor, era uma igreja que amava, não tinha problema com o trabalho para o Senhor, ela trabalhava, né? Ela trabalhava para o Senhor. Ele diz: a tua fé, uma igreja que tinha fé. Imagine que maravilha, tinha amor, tinha fé. E ele diz também que tinha paciência. A igreja também que tinha paciência. E ele ainda diz mais: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa igreja, ela caminhava ao contrário das outras. As últimas obras dela eram maravilhosas.
ela é a igreja que trabalhou no final. Talvez ela começou um pouco mais lenta, mas depois ela acelerou o seu trabalho, era diferente das demais. Então, o que nós entendemos é que o Senhor elogia esta igreja, com um elogio que as outras igrejas não tiveram. Por isso nós entendemos que cada uma dessas 7 igrejas, né, ou 7 igrejas que estavam localizadas em lugares diferentes, hoje chamamos praticamente de denominações, elas eram uma diferente da outra, cada uma diferente da outra. Cada uma tinha sua característica. É como nós vemos nas denominações hoje. Cada uma delas tem uma característica diferente. É por isso que nós encontramos sempre um lugar para congregar, uma denominação para congregar, porque elas não são iguais. Elas não são iguais. Só você olhar para as denominações, você vai ver que cada líder delas pensa de uma forma diferente, apesar de todos usarmos a única palavra que é a Bíblia Sagrada, mas elas têm características diferentes, porque nós não somos iguais, somos pessoas diferentes, e graças a Deus por sermos pessoas diferentes, nós não somos produzidos em massa, em série, como é produzido um carro, sai tudo igualzinho. Nós não somos assim, somos diferentes um do outro, e por isso encontramos denominações também diferentes uma da outra, apesar do nível básico de todas elas ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então o Senhor elogiou essa igreja, Ele fez elogios a esta igreja. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que Deus Ele reconhece, que Deus Ele sabe fazer um elogio em aquelas pessoas que trabalha para Ele. Ele sabe agradecer, Ele sabe fazer um elogio, Ele sabe reconhecer o trabalho de alguém. Por isso o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quem nos fiscaliza trabalhando na obra do Senhor não são os pastores humanos, mas o sumo pastor, Jesus Cristo. É esse que nos fiscaliza, é esse que sabe se estamos produzindo para Ele ou não. Então aqui nós observamos que o Senhor, Ele então reconhece o trabalho dessa igreja. Continuando no texto, verso 20, mas tenho contra ti. Aí observe que nos versos 18 e nos versos 19, ele fez a apresentação, ficou nitidamente quem era o remetente daquela carta. Ele fez os elogios no verso 19, mas no verso 20, ele agora abre um parênteses. Ele diz assim: olha, mas eu tenho contra ti. Mas eu tenho contra ti o tolerares. Então a primeira coisa que diz: olha, você é uma igreja tolerante, tolerares. Que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. E aqui eu quero que você comece a fazer uma reflexão sobre as acusações que o Senhor Jesus Ele fez a essa igreja. Entendemos uma coisa: era a igreja ainda do primeiro século, era as primeiras congregações do primeiro século. Elas estão numa região, naquela época até privilegiada, da Ásia Menor, aquela estrada principal que sairia na Europa, passando ali pela região da Macedônia. Você sabe que a própria região da Macedônia hoje, apesar dela estar bem desenvolvida, né, a grande capital é Istambul, né, e por aí várias grandes cidades, você sai do continente asiático, você chega no europeu passando por essa estrada. Hoje, é claro, altamente pavimentada, né, estrada asfaltada, e naquela época não, uma estrada aberta pelo Império Romano, mas era uma estrada pavimentada na época, e eram cidades
que na época era gigantesca. Então nós entendemos que essas igrejas estavam bem localizadas. E aqui, quando o Senhor diz que ele tinha alguma coisa contra essa igreja que estava localizada ali, e a gente pode entender perfeitamente que esses pastores, esses líderes dessa igreja, sabia dos problemas que estavam acontecendo. Alguns não tomaram providência, outros tomaram providência, e nesse caso a gente entende que eles não tomaram a providência inicial. Foi preciso que Jesus tomasse a providência, porque ele é dono da igreja, a igreja pertence a ele. Jesus não queria que a sua igreja falisse, porque ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e o poder do inferno não vai prevalecer contra ela. E por isso o Senhor tomou essa providência para que a sua igreja não sucumbisse diante de tantos problemas que estavam acontecendo lá. Então a gente entende que pelo lado econômico essas igrejas estavam bem, muito bem localizadas, talvez eles não tivessem esse tipo de problema. Mas o Senhor disse: olha, você é tolerante. Mas pela forma como o Senhor fala nessa carta, a gente entende que esse problema de tolerar, o tolerares, a gente descobre que era uma coisa muito próxima ali desse líder da igreja. E o Senhor chamou por nome uma pessoa da igreja. Talvez seja até objeto de discussão, se realmente era uma pessoa, se Jesus estava referindo-se a uma pessoa, mas a maioria dos eruditos chega à conclusão que sim, por causa de duas coisas no texto. Ele diz: contra ti o tolerares, que Jezabel, ele diz, mulher que se diz profetiza. Então é uma pessoa, é uma senhora. E ele disse as qualidades dela. Ele disse: olha, diz ser profetiza. Diz. O verbo dizer aí vai para o presente do indicativo. Então ele refere-se a uma pessoa. Essa pessoa é uma mulher que ela se diz que é profetiza. Ela diz que ela é. Não era o Senhor que disse que ela era. O texto, ele deixa bem claro que esta senhora, ela se intitulou que ela era uma profetisa. E aí Jesus diz: olha, ela diz, isso é o que ela fala, diz que ela é profeta, diz que ela profetiza. Ele diz assim: também que ela ensine e engane. Esse líder da igreja permitia que essa senhora profetizasse na igreja, enganasse o povo de Deus através do ensino. Olha, o ensino na igreja do Senhor é o ensino para esclarecer as coisas, para expulsar a heresia e deixar a igreja do Senhor sã, sem a heresia. Aqui era o contrário. Esta senhora profetizava, deveria ser profecia carnal. Ela ensinava a igreja, e o pior, o texto diz o que ela ensinava. Ela ensinava heresia. Ele diz assim: ensina e engana os meus servos para se prostituírem e para comerem do sacrifício da idolatria. Olha, algumas dessas igrejas já tinham esse problema. A igreja de Pérgamo era bem próximo de Tiatira, cerca de 48 quilômetros apenas separava uma cidade da outra. Em Pérgamo havia também essas mesmas heresias, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas, E aqui também nessa igreja, quando ele diz para comer dos sacrifícios e prostituírem, não era uma prostituição para a venda do corpo para o sexo, mas o prostituir aí eram os ídolos, deixando o Deus vivo e verdadeiro e indo para os ídolos. E essa doutrina era a doutrina dos Nicolaítas e a doutrina de Balaão, que estava muito enraizada na igreja em Pérgamo, que era vizinha dela. E aqui o Senhor não chama essas doutrinas
pensadores, né? Balaão foi aquele falso profeta que ensinou a Balaque a lançar tropeço no povo de Deus, a comerem do sacrifício e estarem junto com os ídolos. Por isso o Senhor o puniu, o seu povo. E aqui, esta senhora, ela tinha essa liberdade de ensinar na igreja, ensinar o engano, ensinar a heresia, que não é muito diferente dos dias de hoje, não. Nós encontramos aí homens e mulheres na igreja do Senhor ensinando heresia, e heresias as mais terríveis que nós vemos agora no século 21. E quantos líderes da igreja, quantos pastores, eles estão permitindo que o engano entre na casa do Senhor e que engane o povo de Deus. Estamos observando, não agora com essa questão da pandemia, dessa epidemia, é claro que os tempos estão vazios porque não temos o culto, mas agora já estamos já com a ordem já de voltar novamente aos cultos, mesmo que sejam um pouco limitado com o número de pessoas, mas vamos estar retomando a isso. Mas o que nós observamos é o seguinte: o que nós tínhamos antes disso eram templos lotados por causa da palavra de Deus? Não era por causa da palavra de Deus. As pessoas vinham atrás de facilidade, eram os coaches, pessoas trazendo o culto para dentro da igreja, aonde a palavra culto, ela saiu de cena. Há muitas denominações que não usam mais a palavra culto, não tem mais, não usamos mais a palavra culto, mas a palavra culto, ela é bíblico. A liturgia do culto, ela é bíblica, e não tem isso mais hoje na maioria das igrejas, das denominações. Por quê? Porque vem um ensino errado, estão ensinando errado, estão trazendo para o nosso meio, para o nosso métier aí, coisas que não são da Bíblia. Então os coaches hoje eles estão em alta ajuda mesmo, tentando trazer alta ajuda para a igreja, precisando que a igreja precisa de alta ajuda. A igreja não precisa de alta ajuda, não precisamos, nós já temos a ajuda do alto do Senhor, não precisamos disso. Mas isso que está fazendo sucesso, digamos assim, na igreja do Senhor. Não é mais o culto, não é mais a palavra. Estamos na época do engano. Quanta gente aí ensinando heresia, e os líderes da igreja não estão tomando providência nenhuma, e a heresia está aí enraizada. Então aqui o Senhor chama uma senhora pelo nome dela. Nós não sabemos quem é essa senhora, não há como afirmar quem ela é, porque nem historicamente a gente não tem uma comprovação, fala-se muita coisa, mas não temos como afirmar quem realmente era essa senhora. A única coisa que nós às vezes podemos falar é lembrarmos da postura da rainha de Israel, que não era israelita. A Jezabel, ela não era israelita, mas infelizmente Acabe terminou casando com essa senhora e ele transformou ela em rainha de Israel, mas nem israelita ela não era. Elas têm o mesmo nome. Talvez a ação da primeira com a ação dessa senhora que estava na igreja de Tiatira, talvez era bem parecida, porque a Jezabel lá do Antigo Testamento, ela era politeísta, ela era idólatra, e ela chegava a alimentar profetas de Baal na mesa do palácio. Ou seja, tais profetas de Baal comia no palácio às custas exatamente do povo de Deus, porque quem fornecia esses alimentos era exatamente o povo de Deus, porque ali tinha o rei e era o povo que sustentava essa casa real. Então essa senhora, além de ser idólatra, ela alimentava os profetas de Baal na mesa do palácio. Eles comiam na mesa de Jezabel. Mas essa senhora não sabemos quem é.
Alguns eruditos dizem que talvez podia ser a esposa de um pastor, mas não sabemos. Talvez um membro da igreja, né? Talvez membro da igreja com alguns privilégios, como muitas denominações hoje têm. Tem membros que têm privilégio que outros não têm. Isso é uma loucura, porque na obra de Deus todo mundo é igual. Não tem ninguém melhor do que o outro. Não é porque um tem uma posição social mais elevada e ele é melhor do que o outro que não tem. Negativo. Deus, quando olha para o seu povo, ele olha em pé de igualdade. Todos nós somos iguais. Ninguém é melhor e nem pior. Então, alguns eruditos, eles acham que talvez uma pessoa com destaque, tá? Mas a gente também não sabe. Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Jesus deu um tempo a essa senhora, permitiu que ela permanecesse ali na igreja, esperando o arrependimento dela. É interessante que, biblicamente, Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento, para que as pessoas se consertem, para que voltem novamente aos caminhos do Senhor e continuem vivendo uma vida pia, santa, imaculada como o Senhor. Mas aqui o Senhor deu um tempo, não sabemos de quanto tempo Ele deu, mas esta pessoa não se arrependeu e ela continuou fazendo a mesma coisa. Quanta gente estão assim na casa do Senhor, fazendo as coisas erradas, permanecendo errado na casa do Senhor. Deus está dando um tempo, estamos aí nessa dispensação maravilhosa da graça de Deus, em que o Espírito Santo de Deus está aí nos ajudando, nos convencendo de pecado, da justiça e do juízo. Mas quanta gente não se arrepende, continua fazendo as coisas erradas, continua na casa do Senhor, na obra do Senhor, e continua fazendo errado. Quanta gente com pecados escondidos, pecados ocultos, quanta gente escondendo o pecado debaixo da areia, como fez Moisés, quando matou aquele moço, escondeu debaixo da areia e pensou que ninguém ia encontrá-lo. Não existe lugar para ocultarmos pecado. Pecado não tem que ser ocultado, pecado tem que ser perdoado. Eu tenho que produzir arrependimento, eu tenho que me arrepender. E a Bíblia diz: aquele que arrepende, aquele que abandona, aquele que deixa. Além do arrependimento, eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar o pecado, para que eu possa ter uma vida nova com o Senhor. Mas esta senhora não se arrependeu. Que coração duro dessa senhora, ensinando heresia, destruindo a igreja do Senhor, o Senhor sendo tolerante com ela, paciente com ela, deu tempo e ela não se arrependeu. A igreja do Senhor, que nós possamos ser pessoas sensíveis à voz do Espírito, que o Espírito não precise falar conosco duas vezes, não, e uma vez é o que basta. É como a igreja de Antioquia, de Atos 13, a Bíblia diz que disse o Espírito, e a igreja ouviu o que o Espírito disse e cumpriu aquilo que o Espírito falou. Que nós sejamos pessoas sensíveis à voz do Espírito, que não tenhamos uma vida como esta senhora. O Senhor está dando tempo, esperando para que nós voltemos novamente à comunhão com Ele, e nós vamos levando a coisa de qualquer maneira. Quantos estão pensando aí: eu vou levando de qualquer maneira, o Senhor, Ele é misericordioso, e realmente Ele é, o Senhor é amor, realmente Ele é, mas está investido na mesma pessoa também ser amor, ser misericordioso, mas também ser fogo consumidor, ser justiça, ser juízo, está tudo na mesma pessoa. Aí Jesus disse: olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aqui Jesus inverte a posição. Lá antes ele falou a questão do engano,
e ele deixa a prostituição por último, mas aqui ele coloca ela primeiro. E o prostituir aqui, como eu falei, não é a venda do corpo para o sexo, mas é simplesmente deixar o Deus vivo e verdadeiro e seguir o Deus falso. Deixou o caminho correto, o caminho certo, e foi para um outro caminho. Então ele diz: olha, eu dei tempo para que ela arrependesse. Verso 22: e eis que a porei numa cama, e sobre os que o adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele começa no singular, falando somente dessa senhora, mas quando ele fecha aí o pacote dessa correção, ele coloca no plural, porque ele coloca os seguidores dela, né? Aí não dá essa questão de seguidores, mas isso é uma palavra que usamos muito no dia de hoje, né? Ele diz assim, aqueles, né, ou aquelas que se prostituem com ela, ou seja, aquelas que seguem os seus conselhos. E hoje nós temos muito isso. As pessoas têm uma facilidade muito grande de esquecer a palavra pastoral, né? Aquela palavra doutrinária pelo pastor da igreja. As pessoas têm uma facilidade muito grande de esquecer isso e fica seguindo conselhos de outros que não são os pastores de igreja. A igreja do Senhor, há uma diferença muito grande daquele que pastoreia, daquele que é realmente pastor de igreja. O pastor de igreja tem um coração diferente, ele não tem o coração de pai, ele tem o coração de pastor. O pai não foi atrás do filho pródigo porque era pai, mas o pastor daquelas 100 ovelhas que deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma única para trazer de volta. Ali o coração de pastor é aquele que tem o amor, é aquele que não se importa com o lobo que está lá fora, mas ele vai procurar a ovelha para mantê-la no aprisco, sã e salva do lobo. É diferente. Então a gente entende nesse texto que talvez a sentença seja uma sentença muito ruim, mas então ela teve tempo, mas ela não se arrependeu. O que eu vou fazer? Eis que a porei numa cama. É claro que isso aqui são jogos de palavras, né? O colocar em cama aqui é disciplinar, é permitir a correção. É como uma pessoa acamada, ela está doente, né? O que ele está falando aqui é exatamente isso. Eu vou corrigi-la. Da mesma forma, quando alguém está na cama, está enfermo, está doente, ele precisa de ser tratado, é a mesma coisa que Jesus está falando. Olha, eu dei tempo, ela não arrependeu, então vou permitir que ela fique numa cama. E eu aqui a porei lá, tirarei ela de cena da minha igreja, ela vai sair do meio da minha igreja. A igreja do Senhor, fique tranquilo, que quem corrige é o Senhor, quem disciplina é o Senhor. Muitos pastores estão levando a coisa aí de qualquer maneira, de qualquer jeito, está vendo as heresias dentro da igreja, não estão tomando providência nenhuma, porque eles estão vendo o templo, está lotado, o templo está cheio, né? E eles pensam que está tudo bem, não está tudo bem não. Templo cheio não quer dizer a aprovação do Senhor, não. Você passa numa rua, vê um templo lotado, muitas pessoas na rua, adentrando e saindo, aí você pensa que maravilha essa igreja. Não, templos lotados não quer dizer a aprovação do Senhor, não. Se templo lotado fosse a aprovação do Senhor, a maioria desses templos aí que estão lotados, diríamos, tem a aprovação de Deus. Não. É do quantitativo que o Senhor tira o qualitativo. Quando as trombetas soar, nós entendemos que 100% dos que estão nas denominações, que estarão nas denominações, não subirão. Não é porque eu não quero, não, porque há muita gente no nosso meio que só está no nosso meio, mas não são dos nossos.
gente pode pensar um pouco sobre isso. Para que arrependesse da sua prostituição. E o verso diz: e não se arrependeu. E não se arrependeu. Meu Deus, que coração duro. Que coração duro. Tanto desta senhora, como uma boa parte da membresia dessa igreja. O Senhor deu tempo para que arrependesse, para que houvesse arrependimento, e não houve arrependimento. Que pessoa insensível! Como alguém pode viver assim? Imaginamos você no caminho errado, e o Senhor vem, corrige você, mostra a você o caminho certo, e você simplesmente negligencia isso. Essa igreja ela estava dividida teologicamente e doutrinariamente. Teologicamente e doutrinariamente. A questão da geografia não. Todas estavam divididas na questão da geografia. Cada denominação dessa no seu lugar de origem, sem problema nenhum. Mas o problema é que teologicamente elas estavam divididas, doutrinariamente elas estavam divididas. Observa, havia uma senhora ensinando uma doutrina que não era bíblica, ensinando uma doutrina que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinou, que o Espírito de Deus não ensinou. Eram ensinos humanos, ensinos terríveis, porque era simplesmente idolatria, politeísmo, heresia. Então, teologicamente, ela estava dividida. Havia nessa igreja uma senhora ensinando a prostituir, uma senhora ensinando a idolatria, e o pastor dessa igreja, o líder dessa igreja, aquele que era responsável para a saúde do rebanho. A saúde do rebanho, ela depende do líder. O que é que ele está ensinando? O que é que ele está ensinando à igreja? Quantos líderes estão aí ensinando balela para a igreja? A igreja não precisa disso, a igreja precisa da genuína palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. O que segura o crente na igreja, que vai fazer dele uma nova criação, é aquele crente que é alimentado pela palavra de Deus. Não é crente que está aí no oba-oba, não. Aí o texto nos diz: escaparei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O Senhor diz: olha, se vocês não arrepender dessas suas obras má, eu vou corrigir vocês. E nós pensamos então, estamos no século 21, não vivemos mais sob as vestes da lei. Sim. Agora estamos nessa graça maravilhosa. Pô, graças a Deus. Deus é amor, graças a Deus. Deus é misericordioso, paciente, como diz o texto, ótimo. Só que eu preciso entender que esse Deus, ele diz assim na palavra dele: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se eu não tiver uma vida santa diante do Senhor, estou perdendo tempo, estou congregando, estou junto com a igreja de Cristo, mas estou perdendo tempo, porque eu não levo uma vida santa. E o Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Então tem gente que está aí levando o negócio de qualquer maneira, de qualquer jeito, e pensando que Deus está no negócio, e Deus não está no negócio. Verso 23: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, sentença: e ferirei de morte a seus filhos. Engraçado, né? Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, piedoso, longânimo, paciente, tudo. Mas o texto diz: e ferirei de morte. E aqui nós podemos pensar em morte pelo menos em 3 etapas diferentes: morte espiritual, a morte física, morte eterna.
A morte espiritual é aquela que por um tempo, antes de você conhecer o Senhor. Quando você conhece o Senhor, já não está mais morto espiritualmente. Morte eterna é a separação definitiva do espírito daquela pessoa com Deus. Nunca mais ele terá o Senhor, talvez como o Senhor da vida dele. Imaginamos o grande trono branco, que na verdade não é julgamento, apenas leitura de sentença. Imaginamos aquelas pessoas diante do Senhor e só recebendo a leitura de sentença e sendo lançadas no inferno para todo sempre. Viverão eternamente no inferno. É o mesmo Deus. Uma morte física para essas pessoas aqui, talvez seria até uma coisa rápida. Morte física morreria, mas o problema é que com a morte física não encerra as coisas, encerra uma etapa, mas não encerra todas. Lembre-se, enquanto estivermos vivos aqui nesse mundo, podemos decidir a nossa vida, onde vamos passar a eternidade, com quem vamos passar a eternidade. Isso nós decidimos aqui, enquanto estivermos vivos, porque depois de morto, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não teremos mais domínio sobre a nossa vida. Que seja o tipo de morte que o Senhor fala, mas no caso, uma vez que acontecer, nós não temos mais condição de fazer coisa alguma. Nós temos que fazer agora, enquanto estivermos vivos. Então há muita gente aí que está mortas espirituais, há muitos cadáveres por aí andando, e a igreja do Senhor está cheia de cadáveres ambulantes, crentes que na verdade estão mortos espirituais. Eles até têm nome de que estão vivos, mas estão mortos espirituais. Quantos estão assim? Estão pensando que está tudo bem, e eles vêm para os eventos no templo, mas não está, porque não nasceram de novo, não estão salvos, não foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Eles estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Talvez uma palavra dura que o Senhor disse a esta igreja, mas nós não temos como correr dessa palavra. E o texto diz, ferirei de morte a seus filhos, isso seus seguidores, né? Filhos aqui não são os filhos biológicos, não, é aqueles que estavam envolvidos com ela, aceitando o ensino ruim. Talvez o líder daquela igreja dando o ensino correto, o ensino certo, mas as pessoas têm uma facilidade muito grande em sair seguindo outros. Ele ouve a palavra do seu pastor, ele sabe que a palavra é aquela, mas vai fazer diferente. Às vezes nós aconselhamos e nos olha, não pode separar, você tem que conviver juntos. O casamento é até que a morte os separe, mas aí vem um outro engraçadinho e diz, não, compatibilidade de gênero, não deu certo, separa e vai casar com outra. E tem muita gente ensinando isso na igreja do Senhor, e há muitos crentes que estão indo atrás. Crentes que saem de denominação, que não permite, que não casam divorciados, e eles vão para outra, e lá eles casam, e depois eles voltam, descaradamente para aquela igreja, pensando que está tudo bem. Não está tudo bem, não, está tudo errado. Esses líderes aí que estão ensinando isso, eles têm seguidores, é claro, tem gente seguindo eles. Mas lembre-se, haverá um dia de acerto de contas, e o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pela igreja, ele vai pedir conta da sua igreja, porque quem morreu pela igreja foi o Senhor. Não é esses líderes que estão ensinando essas gracinhas por aí, não. Aí o texto diz, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas. A gente sabe que não é comum na Bíblia a palavra igreja pluralizada. Isso não é comum na igreja. E você tem um cuidado quando a palavra igreja ela vem pluralizada. Especificamente, ele está falando de um determinado número
de congregações, né, que estão inseridas naquele mesmo contexto. E aqui ele refere-se a essas 7 igrejas que fazem parte desse contexto. Então, ele diz explicitamente, além da questão dos filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Mente, o arquivo da alma. Qual é o arquivo da alma? A mente. Tudo que eu quero recordar, lembrar, preciso estar registrado lá. Se não tiver registrado, não vou lembrar. Então eu tenho uma imagem na minha mente. O texto diz que o Senhor vai lá nessa imagem na minha mente e Ele sonda. Isso é Deus. Quer dizer onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode sondar a tua mente. Ele pode ir lá no teu coração. A questão do coração é uma questão cultural. Hoje sabemos que o coração, ele é um músculo, ele é uma bomba para bombear sangue. Sabemos que tudo está na mente, no cérebro do indivíduo. O Senhor tem poder de ir lá na sua mente, de ir lá no seu cérebro e sondar. E saber o que você está pensando, o que você está maquinando. Saber se você realmente converteu ou se não se converteu. Está levando uma vida dupla. Jesus disse, eu sou aquele que sonda as mentes, eu sou aquele que sonda os corações, eu vou no profundo, no secreto, só eu posso ir lá, nessa região que ninguém vai. Estou dizendo, eu posso ir, e eu conheço, eu sei. Meu amado irmão, minha amada irmã, não há como esconder do Senhor, não há lugar nesse mundo, nem no universo, que você possa esconder de Deus. Não tem, não existe lugar que você não possa esconder desse Deus, não. E aí ele diz, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou nas mentes dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, eu vou retribuir a vocês exatamente aquilo que vocês têm feito. E o texto continua dizendo, mas eu vos digo a vós e aos outros, né? Os restantes que estão aí em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. As profundezas de Satanás. O que o Senhor quer dizer aqui? Quando eu digo profundeza, né, essas regiões de abismo, né, eu preciso entender que essas regiões abissais mesmo, de grandes profundeza, mas tem vida nelas. E ele diz com muito cuidado, quando ele diz que ele conhece, mas também ele diz que não conheceram as profundezas de Satanás, não envolveram com o diabo. Há quanta gente que envolveu tanto com o diabo, que o diabo hoje faz parte literalmente da vida dela. Quantas pessoas não têm conseguido ser fiel ao Senhor, andando no caminho do Senhor, porque se envolveu tanto com obras malignas e agora não consegue deixar. Quanta gente continua nas mãos do diabo, porque não confessaram os seus pecados, e o diabo continua acusando-as todos os dias, porque elas não confessaram, mantém aquilo oculto. Quanta gente estão ainda na mão do diabo, nas profundezas das obras diabólicas, mas o Senhor, Ele deixa bem claro aqui, bem nítido aqui, aqueles que não envolveram com as profundezas do diabo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que nos envolver com as profundezas de Cristo. Nós temos que estar nas mãos de Cristo. Se é um lugar que você deve estar, é nas mãos de Cristo. Fique nas mãos dele, mas nunca nas mãos do diabo. Não permita que o diabo venha dominar você, mas que você possa sempre ter uma vida como um livro aberto diante do Senhor, para que você não seja acusado de nada. E aí, já finalizando a mensagem, que a hora foi embora, ele diz aí no verso 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que ele está dizendo? Mas o que você tem de bom, o que você tem de bom
igreja do Senhor, guarde. Até quando? Ele diz, até que eu venha. O texto vai para a primeira pessoa, e é claro, né? Aqui o Senhor refere-se a si mesmo. E diz, olha, o que você tem aí, você retende, você guarda consigo. Por que eu tenho que reter, Senhor? Porque isso é bom. E até quando eu tenho que reter isso? Até que eu venha. Como nós não sabemos quando o Senhor vem, sabemos que Ele vem, mas quando não sabemos, nós temos que estarmos prontos, retendo aquilo que é justo, aquilo que é correto diante do Senhor. Ele diz, retende, guarde. E aí ele diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Observem, ele diz, e ao que vencer. Então não tem para perdedor. Lá no céu, meu irmão, minha irmã, não tem lugar para perdedor. Perdedor não adentra lá não. O texto diz ao que vencer. Lá é lugar de vencedores. Vida eterna com Cristo é só os vencedores é que terão vida eterna com Cristo. Os perdedores, aqueles que desistem, aqueles que retrocedem, esses não. O texto diz ao que vencer e guardar. Vencer, ele tem que guardar. Até o fim, não é uns dias, não. Ele diz até o fim. Então é muito perigoso nós queremos entrarmos em umas linhas de pensamento de algumas pessoas, dizendo que não há problema nenhum, que você está seguro e que nada vai tirar você da vida eterna com Cristo. Não, eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que perseverar, eu tenho que guardar, eu tenho que reter até o fim. Eu tenho que ser como aquela parábola que Jesus contou, daqueles mordomo, né? O outro pensou, esse está tardando, e ele começou a bagunçar tudo. E aí Jesus disse, olha, virá o seu Senhor na hora que ele não está esperando. E qual será? E dará um fim triste a esse mordomo que não foi vigilante. Então eu tenho que reter, eu tenho que deter, eu tenho que guardar até o fim. O fim aí é ou até a minha morte física aqui nesse mundo, ou até a vinda do Senhor Jesus. Até a minha morte física, ou até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz mais, né? Guardar até o fim, né? As minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-te a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nessa manhã, igreja do Senhor, nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Guardarmos esta palavra, permanecermos firmes e entender que não vivemos muito diferente dessa igreja de Tiatira, não. Tudo está aí. Invadiram as denominações e estão ensinando heresia aí por todos os lados. Mas que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos sempre comparar a palavra do Senhor com o que estão ensinando por aí. Estão ensinando muita balela por aí, mas que nós sejamos vacinados por esta palavra, possamos ouvir os ensinos dos nossos pastores, aqueles que estão nos pastoreando aqui, e acompanharmos esse conceito bíblico e sabermos que temos que permanecer firme e tendo a direção segura da palavra de Deus orientada pelos nossos pastores. E nessa manhã nós possamos guardar essa palavra em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. E a igreja do Senhor fica aí atento às redes sociais,
sempre o nosso pastor está nos orientando aí, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Vamos ver esse novo decreto aí, que saiu hoje lá no Diário Oficial. Vamos ver o que o nosso pastor nos orienta, para que nós possamos seguirmos aí bem orientados, como estamos sendo, para fazermos a coisa correta. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero orar contigo nesta manhã. E aí no recesso do seu lar, eu também quero que você ore, não só orando pelo ministério dessa igreja, mas por toda a membresia do corpo de Cristo, que é a igreja, orando por tudo, orando pelas famílias enlutadas. Quantas famílias estão aí chorando os seus mortos, não é? A gente sabe que nesse momento palavra nenhuma resolve isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele consola os corações. Então, nessa manhã, nós vamos orar. Temos irmãos e irmãs nossas que estão acamados, outros já retornaram, já estão nos seus lares, assim como Marcelo, graças a Deus, ele retornou ontem, já está em casa, e nós vamos orarmos para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja, em toda a face da terra. Não é porque a sua família está tudo bem, é que você não vai orar. Ore em tempo de bonança, ore em tempo de alegria, para que o nosso clamor, ele possa ser nesse tempo, para que no tempo difícil, o Senhor possa nos socorrer. Querido, eterno e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por ter nos concedido esse momento, ó Deus, esse privilégio de poder estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pela tua mão de poder sobre a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque tu tens sido bom para conosco. Pai, graças a Deus, Senhor, não nos tem faltado nada. Deus, muito obrigado. Pai, nós podemos ver no domingo a tua igreja trazendo, ó Deus, alimento, Senhor, para que seja distribuído àquelas famílias que não têm o que comer. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida dessas famílias que têm trazido, ó Deus, esses alimentos, ó Deus, aqui ao templo, para que a assistência social da igreja possa atender mais famílias, Senhor. Ó Deus, é um tempo difícil para todos, nós entendemos isso, sabemos que é tempo difícil para todos, mas a tua igreja, Pai, tem sido maravilhosa. Nós não temos olhado somente para nós, temos olhado, Deus, também para fora, olhando, ó Deus, para fora e vendo a necessidade, ó Deus, de cada família, Senhor, aqui na igreja. Pai, abençoa as dispensas dos teus filhos e filhas, não permita que venha faltar esse altruísmo, esse amor ao próximo, ó Deus. Muito obrigado por ter pessoas assim, ó Deus, que compõem a igreja de Cristo, pessoas que vêm ofertar na igreja, pessoas que vêm trazendo dízimo aqui na secretaria da igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade dessas pessoas. Abençoa as suas rendas, ó Pai. Não permita, ó Deus, que venha faltar. Elas confiam em Ti. É uma questão de confiança, é uma questão de fé. Senhor eterno, muito obrigado. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, de poder estar aqui com essa responsabilidade, Senhor, de falar ao teu povo, de falar à tua igreja. Senhor, obrigado por essa igreja aqui, Senhor, a igreja do Nazareno de Anchieta, Pai. Obrigado, Senhor, por esse ministério, por cada pastor, Senhor, desse ministério. Oh Deus, obrigado por cada membro desta igreja. Abençoa os teus filhos e filhas. Tu conheces cada um. Pai, eu tenho certeza que nós podemos até não ter tudo o que queremos, mas nós teremos, ó Deus, aquilo que precisamos. Então, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã aqui na tua casa, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa em cada lar, Senhor, visitar a cada um dos teus filhos
e que nós possamos ter uma manhã e um dia abençoado na sua presença. A família pastoral dessa igreja, nossa irmã Raquel, nosso irmão Caio e nosso reverendo Cláudio, sede com a família pastoral, abençoa o teu filho, traz a tranquilidade que ele precisa, tira toda a ansiedade do coração do teu filho, permita que venha a tranquilidade, Pai, e que ele continue administrando essa igreja como tão bem ele tem administrado. Pai, toma ele nas tuas mãos como tu tem tomado, dá vitória ao teu filho, levanta o teu filho para a glória e honra do teu nome. No dia 31 de dezembro, ele vai estar aqui no templo, naquele culto de passagem de ano, e dizendo para a igreja essas palavras: vencemos, o Senhor foi conosco, e passamos por mais um ano. Vamos aguardar, porque o Senhor está no controle. Assim te oramos, te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, a igreja do Senhor, vemos aí a palavra do Senhor nesta manhã, e agora, né, aquela partezinha mais difícil, né, para mim é cantar o nosso hino, né? Eu até pedi a Vanessa para escrever o hino aqui, né? Eu pedi até ela vai ajudar, mais de lá. Então, Vanessa, por favor, vem aqui nos ajudar, vem. A Vanessa, a igreja, ela estará aqui conosco, cantando. Pode vir, Vanessa, pode vir. Pode vir. Né? Ela sabe a letra de cor, eu vou usar a letra. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. E aí, no recesso do solar, você vai receber a bênção. Nós vamos fazer esse agradecimento final e assim estaremos dando a bênção. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós vamos sair desse ambiente, mas não vamos sair da sua presença, Pai. Leva-nos em segurança aos nossos lares, nos livre, nos guarda de todo mal e nos permita, Deus, ainda um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, um despertar maravilhoso para um novo cotidiano. Assim te oramos, te pedimos e te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que veio por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, que possamos dizermos todos, amém. A paz do Senhor para todos, um bom dia a todos. Amém.